Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Mais uma vez vamos voltar a estudar a palavra do Senhor juntamente com vocês. E o meu propósito, como sempre tenho dito, é levar-lhes um reforço espiritual nesses momentos difíceis e ao mesmo tempo procurar dar a vocês uma palavra que é exposta pelo Senhor para a edificação de todo aquele que ainda não conhece como Deus, como Senhor e como Salvador, e dar oportunidade para que possa receber Jesus e ter assim a salvação eterna. Então o texto que nós vamos escolher hoje, ou que nós escolhemos, está em Mateus capítulo 13, a partir do verso 41. Assim diz o texto: O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles arrancarão do seu reino todos que fazem os outros pecarem, e também todos os que praticam o mal. E depois os anjos os jogarão no lago de fogo e enxofre. Ali vão chorar e ranger os dentes por toda a eternidade. Querido, esta é uma expressão do Senhor Jesus para exemplificar o juízo eterno, aquele juízo que vai ser feito por Deus no final de todos os tempos. É um juízo muito triste. Não tem nenhuma graça mesmo para quem estiver lá e for encará-lo. Porque a palavra é clara, é dita com clareza, com nitidez. Qualquer pessoa que desejar verdadeiramente saber como será o juízo final não é para absolver os pecados de ninguém, não é para abençoar a ninguém. O juízo final é para que a justiça de Deus seja aplicada sobre os pecadores, sobre aquelas pessoas que têm prazer de viver no pecado, aquelas pessoas que ignoram a salvação que Deus mandou através de Jesus e continuam vivendo no pecado, satisfeito e feliz com tudo que o mundo oferece de prazeres. É esse tipo de pessoa que vai encarar o juízo final. E Jesus então diz que os anjos de Deus vão recolher essas pessoas na terra, todas essas pessoas, tanto as que fazem os outros pecarem, como aquelas que praticam o pecado por prazer, por gosto próprio. Então essas pessoas serão reunidas diante de Deus e receberão a sentença de Deus, que é a condenação eterna no lago que arde em fogo e enxofre. Não é nada agradável, porque Jesus descreve o sofrimento das pessoas que ali forem jogadas com lágrimas, com ranger de dentes. Tal é a intensidade do sofrimento. Para que você compreenda que a oportunidade da salvação é dada a todos, Jesus disse em Mateus 28 que nós deveríamos, como servos dele, pregar o evangelho a toda criatura, a todas as gente, de todas as nações, independente de quem fosse. Seja índio, seja negro, seja branco, seja chinês, japonês, francês, brasileiro, americano, não importa a nacionalidade, não importa a cor da pele, porque Deus ama todas as pessoas e deseja salvá-las, mas Ele não pode salvar quem não atentar para a sua palavra, ou não atender o seu apelo. O apelo de Deus é este: creiam em mim como Deus único e verdadeiro. E Jesus Cristo completou: creia no Pai e creia também em mim. E por que ele disse isso? Porque Deus, o Pai, é o Criador e ele foi enviado para ser o Salvador. A morte de Cristo nos transforma, nos regenera e nos liga a Deus pela fé. Compreendeu? E para que você entenda esse verdadeiro sentido, um missionário foi enviado à Patagônia, na Terra do Fogo. Lá a temperatura chega a 20 graus abaixo de zero. E o missionário foi levado lá para falar com os índios
anunciar-lhes que Jesus Cristo é o Salvador e livrá-los da condenação eterna, de serem possivelmente lançados no lago de fogo, se não tivessem entendimento que Deus abria uma porta em Cristo, uma porta de salvação. Então esse missionário, chegando lá, começou a falar com os índios. Ele pregou da segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, e foi pregando. E ele pregava, anunciava que eles precisavam de arrepender dos seus pecados e se converterem a Jesus. Que o único verdadeiro Deus é o Pai eterno, Criador dos céus e da terra. E o único Salvador é o Filho do Pai eterno, que é Jesus, que veio ao mundo para morrer. Então ele foi explicando o Evangelho de uma maneira clara, para que eles entendessem. E os índios não aceitavam Jesus. Ele convidava para que eles fossem a Jesus e ninguém se apresentava. Então um dia o pregador se conscientizou de que se ele falasse do inferno, possivelmente eles pudessem temer e desejassem. Então ele pregou sobre esse texto que acabei de ler para vocês. E ele falou: o inferno é tão quente, é tão temerário, que o inferno é fogo ardente, queimando noite e dia. E quem for lançado ali vai queimar no fogo do inferno, vai ranger os seus dentes por toda a eternidade. Enquanto o pregador falava, os índios sorriam. E um olhava para o outro olhava para um, e todos sorriam. E o pregador não entendeu nada. Quando terminou a mensagem, ele fez o convite, o missionário, e falou com ele: quem quer receber Jesus para se livrar do fogo do inferno? Ninguém, nenhum deles. E saíram todos, foram para as suas tendas. O pregador foi para casa e começou a orar e pedir, para sua tenda, e foi orar e pedir a Deus sabedoria. E naquela noite, uma temperatura de um vento muito gelado, vindo do Polo Sul, começou a bater sobre a aldeia, e bater forte. E mesmo os índios dentro das suas tendas começaram a gemer, a gritar de dor. Tal era a intensidade do frio. As peles, suas roupas que eles tinham para proteger daquele frio, não eram suficientes. E eles começaram a gritar e a gemer. E então Deus tocou no coração do pregador. E ele entendeu o verdadeiro significado. Querido, Deus quer salvar. Ele enviou o vento frio para que o pregador entendesse que a mensagem que ele transmitia aos índios, ao invés de produzir o efeito que eles precisavam, produzia o efeito contrário. Se eles estavam numa temperatura abaixo de 25 graus, eles não queriam, não temiam o inferno. Eles, ao contrário, desejavam um local quente e achavam que o inferno seria um local de bênção. Por isso que eles sorriam, por isso que eles ficavam felizes. Então o pregador disse assim: olha, se vocês não aceitarem Jesus, se vocês não reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador, vocês vão passar um frio na eternidade, 2 vezes mais frio do que foi a noite passada. Quando ele falou assim, muitos índios falaram: nós queremos Jesus para que ele nos livre dessa temperatura tão fria. Talvez você tenha ouvido falar muitas vezes de Jesus, mas não tenha entendido o verdadeiro perigo de não recebê-lo. A condenação eterna, querido, para quem não recebe Jesus, é um fato. Ninguém entrará na eternidade para viver com Deus se não se livrar dos seus pecados. E a única forma de você se libertar dos seus pecados é abrindo o seu coração e recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí sim você se livrará da condenação eterna, porque Jesus é o que produz vida e vida abundante no coração de quem crê. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor eterno, que os ouvintes que estão aqui no Brasil, os quais ouvirão essa mensagem, e em qualquer outra parte do mundo, seja quente ou fria, que ele possa analisar e entender a mensagem, que o teu propósito é fazer com que os homens se arrependam dos seus pecados e recebam o perdão em Cristo Jesus. E para tanto eu te peço que eu, Senhor, os ilumine com teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém.